vai estar lendo um versículo da Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que está acontecendo aqui? Deus, o Eterno, faz uma bênção, um pacto com Abraão. E ele diz para Abraão deixar a sua cidade, Harã, e que ele o guiaria aonde ele quisesse. Deus diz ainda que os pais de Abraão e toda a sua parentela não era bem-vinda. Somente Abraão é que sairia. Deus começa a ensinar um modo de dividir, eleger e separar para criar uma linha de promessa. Mas Deus declara também que ele fará de Abraão e seus descendentes uma grande nação. Seus filhos teriam muitos filhos e essa nação cresceria. Deus abençoaria Abraão e o próprio Abraão seria uma bênção. Essa bênção que Deus fez a Abraão não seria só para ele, mas sim para abençoar muitas outras pessoas. Deus abençoará aqueles que te abençoarem, Abraão, aqueles que abençoarem Abraão, e Deus amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Abraão. Deus está criando um povo onde ele exige que seja abençoado para que esse povo seja abençoado. E Deus tornará grande o nome de Abraão. Esse tornar grande representa, Deus tornaria grande a reputação de Abraão. Deus tornaria grande a reputação de Abraão. O que quer dizer isso? Por exemplo, Abraão, ele é o patriarca das 3 maiores religiões do mundo: da judaica, do cristianismo e dos muçulmanos. Todos eles têm Abraão como patriarca. Então Deus cumpriu essa promessa a ele de que tornaria grande o nome de Abraão. A partir desse momento, Deus espera que Abraão seja reconhecido como escolhido de Deus para gerar um povo separado para ele. Nem todos os descendentes de Abraão têm essa bênção. Deus já havia estabelecido um padrão. Deus nos ensina através de um padrão. E esse padrão é dividir, eleger e separar. E através desse processo, dessa aliança que Abraão fez, é que foi criado o povo de Israel. Quando Deus faz uma aliança com a sua criação, essa aliança ela é tecida no tempo e no espaço, e ela afeta todo o universo. E também afeta ao reino espiritual. Por quê? O reino espiritual é que é a fonte dessa aliança. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, não havia morte. Tudo que Deus criou não morria, tinha vida eterna.
Mas algo mudou com o pecado, algo mudou. E a morte entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. A morte a que essa Bíblia se refere é a morte espiritual, é a queda do homem, é a morte de todos os seres vivos. Porque a queda do homem iniciou a morte dos seres humanos, mas não do universo. Mas o universo também está em decadência, está em morte. Segundo o Talmud, para quem não sabe, são comentários dos sábios da Bíblia. O Talmud não é Bíblia. O Talmud é comentários de rabinos estudiosos da Torá. Então, eu não tenho resistência nenhuma a usar comentários do Talmud, porque são altamente instrutivos, porque os próprios rabinos divergem entre si, e isso nos dá posições contrárias que enriquecem o nosso conhecimento. E Deus nos instrui nos dando padrões. Ele descreve e explica um evento, e mais tarde esse evento acontece novamente, e isso serve para instrução. Segundo o Talmud, o universo decaiu, o pecado do homem fez a morte do ser humano entrar no mundo. Mas um pecado de Lúcifer, o pecado de orgulho e rebelião de Lúcifer no céu, antes do pecado do homem, fez o mundo se deteriorar, entrar a morte nos seres inanimados. O crime de Satã, ele não mudou somente algo físico, mas mudou algo espiritual, porque ele foi feito no mundo espiritual. E todas as indicações bíblicas nos dizem que antes do pecado de Lúcifer não havia nenhum mal no mundo. Não há nenhum relato de nenhum mal antes do pecado de Lúcifer. Então, essa queda de Lúcifer mudou a maneira como o seu universo, o universo do Senhor, iria operar. Então, tudo o que existia após esse pecado também começou a se deteriorar e a morrer. Adão e Eva chegaram a um planeta onde já havia essa decadência devido ao pecado de Satã. E Satã contaminou Eva e Adão com o seu pecado. Os sábios dizem que nesse ponto o tempo começou a ser contado. Por quê? O tempo é essencialmente uma medida de deterioração. Não havia contagem de tempo antes do pecado. Então, quando os cientistas dizem hoje que o nosso universo está em decadência, ele está querendo dizer que o nosso universo está morrendo, está se deteriorando. Então, nós temos com o pecado do homem a morte do ser humano e de todo ser vivo. E com o pecado de Lúcifer, nós temos a morte dos planetas, das estrelas, do universo. Dentro desse quadro, Deus teve que mudar os seus planos. Ele precisava de preparar um Salvador para que o homem não fosse aniquilado. Precisava preparar um abismo para que no tempo certo Satã fosse aprisionado. Os anjos, que eram mensageiros, se tornaram guerreiros. Todo o plano de Deus teve que ser alterado por causa desses acontecimentos. Porque
o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. A queda de Lúcifer trouxe a decadência do nosso planeta e de todos os planetas, juntamente com os astros e com as estrelas. Depois, a queda do homem trouxe a decadência dos seres vivos. Antes disso acontecer, não haveria necessidade de um Salvador e nem de um sacrifício expiatório. Então, a partir desse momento, Deus inicia uma linhagem de promessa, onde ele teria que dividir, eleger e separar para escolher a genealogia desse Salvador. E esse Salvador seria ele mesmo, o próprio Deus, se manifestando como homem e abrindo mão de todo o seu poder para poder salvar o homem. O mundo passaria a ter, nesse momento, somente duas linhagens. Uma pertencente a Deus e outra contrária a Deus. Uma que obedecia a Deus e outra que desobedecia a Deus. Só existiriam essas duas linhagens. O aspecto mais importante dessa aliança, nos nossos dias, é exatamente a aliança falada pelo pastor Rubio. Deus abençoa aqueles que abençoarem a Abraão e seus descendentes, e amaldiçoa aqueles que amaldiçoam Abraão e seus descendentes. Veja bem, essas promessas, elas não estão obsoletas, elas valem até hoje, elas estão em vigor. Embora Abraão tivesse outros filhos, a Bíblia se refere somente mais a um filho, que não é Isaac, a Ismael. Aqui ocorre uma divisão importante da linhagem da promessa feita por Deus. Isaac, e somente Isaac, é o escolhido por Deus para herdar todas as promessas contidas na palavra de Deus, na aliança de Deus que ele fez com Abraão. De Isaac, ela é passada para Jacó. Então, tudo que originalmente foi dado a Isaac foi passado para Jacó e a Israel. A família de Abraão era tão pagã na época quanto o resto do mundo. E o Eterno, para criar essa linhagem, não poderia ter O Eterno, para continuar essa linhagem, não poderia ter uma pessoa pagã nela. Por isso ele teve que dividir Abraão de sua família, separá-lo, elegê-lo e aí colocar os ensinamentos dele, todo o caminhar dele, para que ele fosse o homem certo para a escolha do Senhor. E a parte indispensável desse processo do Senhor chama-se separação. Não é a divisão, não é a eleição, mais do que tudo é a separação. E essa separação pode ocorrer de várias formas. Pode ser de um amigo, pode ser de uma igreja, pode ser de uma sinagoga, mas Deus separa para poder eleger. A separação hoje, e até nos dias de hoje, ela é um pré-requisito para se servir a Deus. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser santo, o que é ser santo? É ser separado por Deus. E essa separação
muitas vezes envolve famílias, são separações dolorosas. Se Ismael e Isaque tiveram o mesmo pai, o patriarca Abrão, com quem a aliança foi feita, por que será que Isaque foi escolhido e Ismael rejeitado? Por que será? Importante, enquanto a primogenitura, a genealogia, ela estabelece uma identidade física para você, somente com a eleição de Deus, essa separação pode ser, essa separação pode te colocar nessa linhagem do Senhor. Não adianta você ser o primogênito. Olha quantos primogênitos Deus rejeitou. Porque o importante não é o físico, não é nascer como o primeiro, mas sim a eleição de Deus. Então, para ser eleito é necessário um ato de Deus, para que façamos parte dessa linha da promessa. Olha o que aconteceu com os filhos de Isaque, Jacó e Esaú. No caso de Ismael, podia falar, não, foi filho da escrava. Mas no caso de Isaque, de Jacó e Esaú, eram filhos da mesma mãe, eram filhos do mesmo pai, e ainda mais gêmeos. Tinham quase o mesmo DNA, porque um é escolhido e o outro é rejeitado. Porque essa escolha é uma escolha soberana do Senhor. E esse padrão continuou por mais 1.800 anos, 20 séculos depois de Jacó. Encontramos lá no Antigo Testamento, lá falando com Jeremias, uma nova bifurcação nessa estrada, que seria a nova aliança. A nova aliança é uma aliança feita no Antigo Testamento, não no Novo. A nova aliança é que Deus escreve esses mandamentos da Torá no nosso coração. Mas não escreve no coração de todos, só daqueles que fazem parte da família de Deus. E a chave para tudo isso é o Messias. Eu me alonguei um pouco nessa parte para explicar sobre a vida dos patriarcas, para a gente entender aonde tudo começou. Deus, como nós vimos com o pecado de Lúcifer, com o pecado de Adão e Eva, tudo estava se deteriorando. Deus precisou de um Salvador. E esse Salvador, a partir daquele momento do pecado, ele foi criando toda essa linhagem para gerar o Messias, o nosso Senhor, o Salvador. Agora eu pergunto, se Yeshua voltasse à Terra hoje, será que os ensinamentos, ele reconheceria que aquilo que ele ensinou está sendo cumprido? A humanidade, infelizmente, distorceu os seus mandamentos. Se distanciou do que Moisés falou, se distanciou do que os profetas falaram, se distanciou do que Yeshua falou, se distanciou do que os apóstolos falaram. Gênesis. Os serviços de adoração aumentaram em esplendor, mas eram menos espirituais e saudáveis do que os dos tempos antigos. As formas e cerimônias do paganismo gradualmente entraram no culto. Algumas das antigas peças pagãs
se tornaram festivais da igreja, com mudança de nome e de culto. A ceia do Senhor se tornou um sacrifício no lugar de um memorial. E o ancião evoluiu de pregador para sacerdote. Está no Instituto Bíblico dos Estados Unidos, aí a referência. E Jesus nos alertou a isso. Atos 20, 29, 31. Pois sei que, depois da minha partida, lobos selvagens entrarão entre vocês, sem poupar o rebanho. Também, dentre vós mesmos, homens se levantarão, falando coisas perversas, para atrair os discípulos para si mesmos. Portanto, observe e lembre-se de que durante 3 anos não deixei de advertir a todos, noite e dia com lágrimas. Veja, Paulo advertiu a todos, né, com lágrimas. Ele sabia, né, ele conseguiu perceber a profundidade dessa apostasia. Apocalipse 2, 4, 5. No entanto, tenho contra você que você deixou seu primeiro amor. Lembre-se, portanto, de onde você caiu. Arrependa-se e faça as primeiras obras. Caso contrário, virei a você rapidamente e removerei o candelabro do lugar, a menos que você se arrependa. Eu vejo, assim, muitas pessoas que a gente conversa sobre a Bíblia. O que ela sabe dizer é aquilo que ela aprendeu quando criança. A pessoa não estuda, a pessoa não busca, né? Nós temos aqui um procurador da República. Eu também sou procurador, não da República, mas eu procuro a verdade. Eu gosto de buscar, aquilo que é verdadeiro. Por isso, Yeshua exortou a população que volte ao primeiro amor, se arrependa, busque a verdade. Você não é obrigado a crer somente naquilo que te ensinaram quando você era criança. Cheque, seja como os bereanos, cheque se aquilo é verdadeiro. Tudo que Sadoc falou, tudo que pastor Rubem falou e tudo que eu estou falando, cheque. Não acredite em nós, nós somos homens falhos. Cheque. Isso é importante, né? Não engula aquilo que te passam somente por tradição, mas pesquise. Nós não devemos nos surpreender, né, que a humanidade sempre tentou refazer os ensinamentos de Yeshua da maneira que interessasse, né? Todos esses movimentos, como o humanismo, o próprio comunismo, o mesmo capitalismo, sempre foram atitudes de tentar viver uma vida sem Deus, de criar suas próprias convicções. Mas isso nunca deu certo e nunca vai dar. Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca comum da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que Judas está dizendo aqui é que a questão principal é o nosso desejo, é a nossa vontade de voltarmos à verdadeira fé que foi já dada aos santos. O livro de Atos, né, seguindo a mesma linha, né, dos nossos preletores, ele diz que
onde era a sede da igreja de Deus, não era em Roma, era em Jerusalém. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Foi em Jerusalém que Pedro e Tiago exerceram a maior parte do seu ministério. Não foi em Roma. Olha o que diz o historiador Edward Gibbon. Os 15 primeiros bispos de Jerusalém foram todos judeus, circuncidados, e a congregação sobre a qual presidiram uniu a lei de Moisés e a doutrina de Cristo. Não havia separação, era uma só. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi para uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo nunca se esqueceu aonde o evangelho se iniciou. Né? Não iniciou em outro local, a não ser em Jerusalém. Olha o que diz. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. O que Jesus combateu existiam judeus judaizantes que queriam que todos seguissem exatamente aquelas normas, né, que pastor Raul disse. Os judeus, o que Jesus veio combater foram o excesso desses judeus. Foram leis de homens, não de Deus. Por exemplo, hoje é Shabat em Israel, você não pode apertar o botão do elevador porque é considerado trabalho. Isso, Yeshua nunca pregou isso. Então, Yeshua, veio exatamente combater os excessos que foram feitos pelos homens, sempre com alguns interesses, sempre para tornar pesada a lei. Mas a lei dada por Yeshua nunca foi pesada. E Paulo, injustamente, ele era dito que ele queria que os judeus largassem suas tradições, queria que parasse de circuncidar, queriam que parasse de cumprir a lei. Tudo falso, isso nunca foi verdade. Então Paulo pediu à igreja de Jerusalém um apoio, que fizesse uma cerimônia de oferecimento. Seria como um culto de graças por alguns que fariam um voto de Nazireu. O voto de Nazireu é um voto de consagração. É um voto que ninguém que faz o voto de Nazireu, que ele é uma coisa voluntária, iria contra as leis de Deus. Então a igreja exorta Paulo a participar dessa cerimônia. E ele mesmo fazer um voto de Nazireu, raspando a cabeça e estando presente nesse voto. Então, como dizer que um homem que fez um voto nazireu irá desobedecer e pregar a desobediência às leis de Deus? Leve esses homens junto
e seja purificado com eles, e pague todas as despesas relacionadas com barbear das suas cabeças. Isso permitirá que todos saibam que não há verdade nos relatos que ouviram sobre você e que você observa regularmente a lei. Mas claro que isso é impossível, né? Paulo fazendo um voto nazireu. Essa palavra nazireu, ela vem da palavra nazir, que a raiz, o hebraico, 3 letras indicam a raiz da palavra. Vem da raiz da palavra nazar, que quer dizer separar, consagrar. E creio também que todos entendem que Yeshua, para ser um sacrifício aceitável pelos pecados do mundo, ele teria que ser obediente à lei, né? Como que uma pessoa irrepreensível em todas as suas atitudes poderia ser um desobediente das leis? Então, mais do que falado aqui, né? Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Yeshua não veio mudar a lei. Yeshua veio engrandecer a lei. Né? Ele veio explicitar a lei, como disse Sador. Yeshua veio para magnificar a lei. E Mateus, como já foi citado aqui por todos, né, 5,17, diz: não pensem que vim destruir a lei com os profetas, mas não vim para destruir, vim para cumprir. Então, não tem como tirar essa transparência do que Jesus disse. É isso e é claro. Nós não podemos ensinar, não podemos entender os ensinamentos de Yeshua sem entendermos o Antigo Testamento. Se tudo começou lá atrás, se tudo que ele citou foi lá atrás, como abandonar? Como muitos têm abandonado hoje o Antigo e não estão na graça, vou ler só o Novo, sem conhecer as origens. Você não tem como tocar o seu coração com o Novo. O Novo Testamento ele é muito importante. Mas você vê pelo próprio tamanho, você pega a Bíblia, o Antigo Testamento é isso aqui, o Novo é isso aqui. E se você ler o Novo detalhadamente, você vai ver que mais de 50% são citações do Antigo. Então entenda a importância de estudar o Antigo, que isso vai te dar uma visão de caminho e de verdade. Então nós vimos, né, que Yeshua confirmou claramente a lei de Deus, né, apesar das acusações a ele e a Paulo, e eles deram como certo que o Evangelho era contínuo com os ensinamentos de Moisés. Não eram duas coisas separadas, é uma continuação. E eles ainda observavam o Pêssach, que é a Páscoa, Pentecostes, Shavuot, e também tabernáculos, Sukkot. E também mantinham o sábado semanal e todos os mandamentos relativos à comida. Olha o que diz a página. Segundo alguns estudiosos, estes ensinamentos eram tão profundos que até a queda de Jerusalém
em 70 depois de Cristo, era o elemento dominante no movimento cristão. Isso está dizendo que 40 anos, nos primeiros 40 anos do cristianismo, seguiam todas as normas judaicas. Respeitavam o sábado, respeitavam a lei, respeitavam as festas bíblicas. Alguns ensinam que após a queda de Jerusalém, né, nos anos 70 depois de Cristo, como o templo caiu, não era mais necessário obedecer às leis. Agora, veja o que o apóstolo João falou. Bem-aventurados os que cumprem seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Em qual livro esse texto está? Apocalipse 22, 14. Apocalipse. Muitos anos depois do templo ter caído, né, de Jerusalém ter sido destruída, João está dizendo que bem-aventurados são aqueles que cumprem o mandamento. Da onde veio essa relação que o templo caiu, não preciso mais obedecer à lei? Da onde veio isso? Enciclopédia Britânica. Estavam cumprindo a lei e vivendo como Yeshua vivia. Continuaram celebrando o sábado do Senhor e participando das festas ensinadas na Bíblia, muito depois que o templo foi destruído. Mas Satã, o enganador, ele fez a maioria acreditar que o cristianismo era uma nova religião, aparentemente separada do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Deus através de Moisés. Mas os fatos bíblicos nos mostram que Yeshua era a continuação, era a ampliação dos ensinamentos de Deus dados através de Moisés. Agora, portanto, você não é mais estrangeiro, mas concidadão com os santos e membros da família de Deus, tendo sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Entenda o que está dizendo aqui, que a parte básica, né, o fundamento do chamado cristianismo foram os escritos e ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento. E aqueles escritos que Yeshua e os apóstolos chamavam de Escritura. Sempre na Bíblia que está escrito Escritura, Escritura era o Antigo Testamento, porque não existia o Novo. Yeshua era um judeu circuncidado no 8º dia. Não tem como esconder isso. Quem escolheu não fui eu, foi o próprio Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele que escolheu a linhagem e ele escolhe quem ele quer. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Longe, né, de revogar o sábado de Deus, o Shabat de Deus, Yeshua estava junto lá com eles, né, participando juntamente com eles. E não era apenas judeus, mas era para todos do Senhor. Yeshua disse aqui que o sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem. Ele não disse o sábado foi feito para o judeu.
Homem quer dizer todos. Todos que são do Senhor. Portanto, sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Ninguém é obrigado a seguir, a adotar, mas esse é o dia do Senhor. É o dia que ele elegeu muito antes do povo judeu existir, porque ele elegeu isso na criação do mundo. Lá em Gênesis, nem existia judeu. A verdadeira igreja, denominada 12 vezes no Novo Testamento como a igreja de Deus, ou a verdadeira igreja de Deus, ela foi iniciada no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Shavuot, semanas, um dos 7 sábados anuais que Deus deu a Israel. Na sua segunda vinda, é provável que Yeshua retornará na 7ª trombeta, retratada nas festas de Rosh Hashanah. Há divergências, né? Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Mas são suposições, né? Porque Rosh Hashanah fala quando a 7ª trombeta tocar. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Veja o que Zacarias está dizendo aqui. Que aqueles que observam o sábado, né, aqueles que observam as festas bíblicas, porque o Shabat é uma festa bíblica, são de fato os pioneiros. Eles não estão seguindo apenas o padrão da igreja do primeiro século. Eles estão ensinando a adoração do que fala a profecia. Eles estão sendo os pioneiros no cumprimento da profecia de Zacarias, onde todos deverão estar, né? Como leu a Mary, então todos. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Como que isso mudou? Né? Seguiu uma linha certinha, né? Como que de repente tudo foi mudado e puxado com um certo paganismo? No 4º século depois de Cristo, o imperador romano Constantino adotou o cristianismo como sua religião, mas ele adaptou algumas regras por causa da sua influência imperial. O concílio de Niceia foi feito em 325 depois de Cristo, e na sessão de abertura Constantino participou ativamente, que ele achava que como imperador ele deveria dar as normas para a criação, para a doutrina da igreja. Mas o que ele mais fez foi infundir a sua formação pagã no que se tornaria o cristianismo oficial. E se a família do Egito
Constantino era um adorador do Deus Sol, pois seu arco triunfal, construído, é um testemunho ao Deus Sol. Depois dessas influências maléficas do poder na igreja, muitos se rebelaram contra até a própria igreja a vender indulgência. Então houve a reforma. Mas a reforma reformou muito pouco. Porque alguns reformadores, eles mantinham atitudes hostis com as coisas judaicas. O pai da reforma, chamado pai da reforma, foi Martin Luther, conhecido como Martinho Lutero. Lutero tentou de todas as formas que os judeus se convertessem ao cristianismo. Mas como, não sei se foi Rubio que falou, um judeu para se converter ao cristianismo é muito difícil. Por quê? Para o judeu não faz diferenciação entre católico, protestante, espírita, tudo para ele é uma coisa só, porque todos se dizem cristãos. Então, eu mesmo, quando fui criado na religião judaica, meu avô era rabino e frequentei a escola hebraica. Quando, mais tarde, as pessoas falavam comigo, não, você tem que converter ao cristianismo, eu dava 2 passos para trás. Mas vocês querem que eu converta a quem? Aqueles que mataram os judeus? Aqueles que cercaram a sinagoga e botaram fogo? A esses vocês querem que eu converta? Impossível. Então, o fato de Lutero não ter conseguido converter os judeus, isso gerou nele um ódio contra os judeus. Pasmem com o que eles realizavam seus cultos no domingo, ajoelharam-se em direção ao leste e faziam as festas da Natividade em 25 de dezembro, o aniversário do Sol no solstício de inverno. Constantino nunca abandonou a adoração ao Sol e manteve o Sol em suas moedas. Ele tornou o domingo o dia de descanso. Porque é o livro escrito por Lutero, são 2 livros que foram reimpressos 5 vezes, sobre os judeus e suas mentiras, e do inefável nome e da santa linhagem de Cristo. Eu tirei alguns trechos para vocês darem uma olhada. É a casa dele. Nesses trabalhos, Lutero afirmou que os judeus já não eram o povo eleito, mas o povo do diabo. A sinagoga era como uma prostituta incorrigível e uma devassa maléfica. E os judeus estavam cheios das fezes do demônio, nos quais se rebolam como os porcos. Lutero aconselhou as pessoas a incendiarem as sinagogas, destruindo os livros judaicos, proibir os rabinos de pregar e aprender os bens e dinheiros dos judeus, e também expulsá-los ou fazê-los trabalhar forçadamente. Lutero também parecia aconselhar seus assassinatos, escrevendo: é nossa a culpa em não matar eles. Foram à cidade de Estrasburgo para proibir a venda das obras antijudaicas de Lutero. Porém, seu pedido foi-lhe negado, quando um pastor luterano de Horsfeld argumentou em um sermão que seus paroquianos deviam assassinar judeus. O antissemitismo de Lutero persistiu após sua morte, ao longo de todo o ano de 1580.
Motins expulsaram os judeus de vários estados luteranos alemães. A opinião predominante entre os historiadores é que a sua retórica... Isso está no livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. Nossa. A opinião predominante. A opinião predominante entre os historiadores é que a sua retórica antijudaica contribuiu significativamente para o desenvolvimento do antissemitismo na Alemanha e na década de 1930 e 1940 auxiliou na fundamentação do ideal do nazismo de ataques a judeus. O livro de Lutero foi o livro de cabeceira de Hitler. Então, um reformador, né, o pai da reforma, fez questão de eliminar tudo quanto era tradição judaica, para que fosse eliminado da Bíblia todo o vestígio de judeu. À medida que as coisas erradas, pagãs foram acrescentadas, as boas foram saindo e se tornou uma religião, como vemos hoje, que não pode uma religião, nos dias de hoje, adorar imagens. A mensagem mais clara: é impossível adorar ídolos. Como isso é possível nos dias de hoje? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Quem era a entidade espiritual que lidou com o povo no Antigo Testamento era Yeshua. Por que era Yeshua? Porque é dito que ninguém veria a Deus. Então subiram Moisés, também Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Opa! Quem eles viram? Mas diz que quem vê o Deus de Israel morrerá. Eles viram Yeshua, e Yeshua seguia eles como uma pedra, e Yeshua lidou com Abraão quando Sara não engravidava, e Yeshua é que lidou com todos, quando fala com 70 anciãos que estavam ali, todos eles viram o Deus de Israel, e Yeshua, ele é o verdadeiro Deus. Ele é que lidou com cada um. E havia debaixo de seus pés uma obra pavimentada de pedra de safira, e era como o próprio céu em sua claridade. Mas sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não pôs a mão. Então eles viram Deus, e comeram e beberam. Nós aqui da Beit Adera, nós não queremos judaizar ninguém. Nós queremos simplesmente que os ensinamentos originais de Yeshua sejam praticados. O tema da minha palestra é o retorno a Israel. Não é pegar um avião e ir para Israel, não é isso. É retornar aquilo que Yeshua ensinou. Nada mais do que isso. Estude a Bíblia, vê as festas que ele participou, vê o que ele praticou. E se nós somos seguidores dele, nós devemos praticar aquilo que ele praticou. Só isso que nós queremos. Como procurador, que nós todos viremos procuradores da verdade. Né?
O que o Senhor quer é que através de Yeshua não existe mais judeu, não existe mais grego. Todos nós somos o Israel de Deus, na pessoa do Messias. Não, você não tem que virar judeu para ser salvo, para agradar a Deus. Não, não é isso. Mas você tem que voltar aos ensinamentos antigos. Aquele que me ama, esse me obedece. O que Jesus quer é uma obediência, que a gente saia desse trilho que estão seguindo, como coach, como um monte de novidade. Outro dia um amigo me falou assim, eu fui a uma igreja para ouvir uma palavra, mas tinha tanta música, e depois eles pediram dízimo. Eu achava que eles deviam cobrar por ver artístico em vez de dízimo, porque foi só música. Precisamos voltar à palavra. A nossa única fonte verdadeira é a palavra de Deus. E como fazer? Né? Será que eu tenho que parar de comer porco? Será que eu tenho que agora todo sábado guardar? É como se Eliana virasse para o João e falasse assim, João, eu quero que você me ame mais. Eu falar assim, como assim? Mas eu te amo tanto. Já não cabe mais nada para eu fazer para te amar mais. Mas veja a diferença. Se ela virasse, se o João virasse para ela e falasse assim, o que eu preciso fazer para que você se sinta mais amada? Ela falou assim, João, você podia tomar café da manhã todo dia comigo, ou você podia fazer isso, fazer aquilo, que eu ia me sentir mais amada. Mesma coisa é com o Senhor. O que nós podemos fazer? Você fala assim, eu amo a Deus, eu amo Deus. Mas se você perguntar para Ele, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor se sentir mais amado? E aí Ele vai dizer, obedeça isso, porque aquele que me obedece é esse que me ama. Amém?